né, eu comuniquei a vocês que tinha lá alguns vídeos de apoio na minha sala online, né, no meu canal do YouTube, principalmente de visão. Eu estou feliz porque a gente já voltou, porque eu estava preocupada em relação a frações e sistema de medidas, porque fração realmente precisa ter alguém explicando, expressão numérica também. Então, hoje nós vamos trabalhar com sistemas de medida de comprimento, e nós vamos, a partir de agora, os assuntos, tá explicando. Então, eu peço que vocês não faltem aula, fiquem ligados, não precisa esperar que eu fale no grupo que vai ter aula. Eu vou comunicar se porventura faltou energia, a internet caiu. Aí eu vou dizer, gente, eu não estou conseguindo entrar na aula online, mas está lá a atividade na plataforma. Por isso que eu falei, fiquem sempre atentos à plataforma. Se eu não puder dar aula, eu vou comunicar no grupo. Eu não posso dar aula hoje porque aconteceu algum problema. Se eu não comunicar nada no grupo, significa que vai ter aula. Então, fiquem atentos, mais uma vez, fiquem atentos aos horários. Olha o horário da aula, quem é o professor. Eu vou modificar. Eu coloquei o horário de aulas lá, tanto na parte de português quanto de matemática, mas eu vou recolocar porque teve uma mudança no horário de arte, de música. O horário dele não é mais o mesmo, então eu vou recolocar, mas os meus horários de português e matemática continuam os mesmos. Ok? Então, vamos lá. Nossa aula vai iniciando agora com o assunto de hoje, medida de comprimento. Nós, ontem, encerramos o assunto de números, né, no contexto, com gráficos, e vamos iniciar agora sistema de medidas, com medida de comprimento. Então, grandezas e medidas. Grandezas é tudo que se pode quantificar, medir, ou seja, tudo que você consegue medir, dar quantidade, pesar, isso é chamado de grandezas. E medidas, professora, significa o quê, então? Medidas é um meio utilizado para comparar as grandezas. Então, cada medida possui seu símbolo. Então, a grandeza é tudo que se pode medir, tudo que se pode dar quantidade. E a medida é o meio que nós utilizamos para comparar essas grandezas. Então, cada medida possui seu símbolo. Só por esse nome aqui, medidas, quem pode me dizer qual é o sistema de medidas que nós sempre utilizamos, que é o mais falado? Quem pode dizer? Se não quiser ligar o microfone para falar, pode colocar no chat, que eu acompanho pelo chat. Quem é que pode dizer assim, medidas é isso, medidas, a gente pode fazer isso, a gente tem isso como medida. Quem pode estar falando sobre medida? Pode falar, Davi Cristi. Davi? Foi sem querer, eu cliquei sem querer. Ah, certo. Então, vamos lá. Medidas, então vocês com certeza devem ter escutado falar sobre o metro, sobre o centímetro, sobre quilômetros e milímetros. São as medidas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Há medidas que um determinado profissional apenas que vai estar utilizando, como hectômetro, decâmetro, decímetro. Mas o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, no nosso contexto, é o metro, é o centímetro e é o quilômetro. E é isso que nós vamos estar trabalhando hoje. Então aqui, as unidades de medidas para medir o comprimento. Então, nós temos o quilômetro, a sigla dele, km. Temos o hectômetro, com a sigla HM. Temos o decâmetro, com a sigla DAN. O metro, professora, por que a senhora colocou aqui metro em destaque? Porque o metro é a medida padrão, o que nós utilizamos como base para calcular as outras medidas. Então, a gente sempre calcula pelo metro. Então, para eu saber quantos metros tem um quilômetro, eu vou multiplicar o quilômetro, no caso, o metro por 1000, porque 1000 metros é 1 quilômetro. Para eu saber quantos metros tem 1 milímetro, eu vou dividir 1 por 100, porque o metro é 100. Então, a nossa base é sempre em cima do 100. Então, após o metro, as medidas inferiores ao metro. Então, metro, 100. E aí, nós vamos multiplicando por 10, tem um decâmetro. Multiplica por 100, tem hectômetro. Multiplica por 1000, tem um quilômetro. E abaixo do metro,
que é uma medida menor. As medidas maiores que o metro é o quilômetro, hectômetro e decâmetro. O metro está no intermédio como base para essas medidas. E as medidas menores que o metro é o decímetro, centímetro e o milímetro. Então, para eu saber quantos metros tem um decímetro, eu vou dividir por 10. Para eu saber quantos metros tem um centímetro, eu vou dividir por 100. E para eu saber quantos metros tem um milímetro, eu vou dividir por 1000. Então, sempre assim, ó. A divisão para eu saber qual é o menor. A multiplicação para eu saber quem é o maior. Sendo que o mais utilizado, que nós vamos utilizar no decorrer da nossa aula, é o quilômetro, como eu falei, que é o mais utilizado. Então, qual é o objeto que nós podemos, que sempre utilizamos para saber e que falamos em quilômetro? Não se fala em quilômetro, se fala em quê? Se pensa em quê? Quem quer responder? Quem pode? Quem já acordou direito para responder? Pode falar, Raíssa. Estrada. Exatamente. Quando se fala em quilômetro, pensa logo ó, em estrada. A Prof. Francis mesmo mora no quilômetro 11 aqui da Estrada do Coco. Então, a Estrada do Coco, ele vai lá ali do aeroporto, né? Do início da estação aeroporto, que começa lá o de Freitas, e vai até o final daqui do litoral norte, que termina ali em Mangue Seco, né? Jandaíra ali, Mangue Seco, no limite de Sergipe. Então, toda essa Estrada do Coco, ela é medida por quilômetro. Eu moro no quilômetro 11 da Estrada do Coco. E aí, tem ali... Aí aqui tem o Shopping Outlet Premium, que é no quilômetro 13. Ou seja, se eu moro no quilômetro 11 e o shopping é no quilômetro 13, qual é a diferença de quilômetros daqui da minha casa para o Shopping Outlet Premium? Quem sabe me responder? Quantos quilômetros tem da minha casa ao Outlet Premium? Eu moro no 11 e o Shopping Outlet Premium é no quilômetro 13. Qual é a diferença? Vamos lá, gente? Acorda? 2 quilômetros. Muito bem, Raí. 2 quilômetros. Então, se eu moro no 11 e o Shopping Outlet Premium é no 13, então a diferença são de 2 quilômetros apenas aqui para lá, né? Dá até para ir andando, né? Eu fui andando essa semana para lá. Segunda-feira, terça-feira, eu dei um pulinho lá e fui andando. Botei o tênis e fui andando. Já fui andando até um pouquinho para mais longe, né? Então, de 2 quilômetros apenas a diferença. Então, vamos lá. Gravem bem essas siglas, porque vocês precisam aprender, porque é o que vocês realmente utilizam e vocês veem no dia a dia de vocês. Vocês veem muito aqui o KM do quilômetro, o M do metro, o CM do centímetro e o milímetro. É o que mais vocês utilizam aí, como eu já falei no dia a dia, ok? Então, vamos pensar um pouco. Quais os objetos são utilizados para medir? Vamos lá? Quais os objetos nós utilizamos para medir? Trena. Trena, muito bem. O que mais? Régua. Régua. Quem sabe dizer outro? Fita métrica. Fita métrica, muito bem. Pode falar, Thalita. Natália, régua. Pode falar, Thalita. O palmo. Muito bem, Natália. O palmo. Vou explicar sobre o palmo. Professora, palmo é um objeto? Não chega a ser um objeto porque faz parte do nosso corpo, né? Então, não é um objeto. Porém, é o recurso mais antigo utilizado para medir. Antigamente não existia régua, não existia trena, não existia fita métrica. Então, as pessoas utilizavam pelo palmo, né? Usavam a mão para medir, então, e usavam os pés para medir, né? Ah, Thalita, Então, faz o seguinte, como eu falei, né? Tanto Thalita quanto Maria Luísa Andrade, que tem problemas na configuração do microfone, por favor, terça-feira de manhã, vão lá na escola, hein? Eu vou dizer o horário que eu vou estar lá. Vocês precisam ir lá para poder reconfigurar o aparelho de vocês. Isso aí não é nada que está quebrado, não. É alguma configuração. Então, quem não consegue ligar o microfone, por favor, terça-feira de manhã, vai lá na escola me procurar, tá bom? Sexta-feira talvez eu possa amanhã, de manhã. Mas eu vou no médico primeiro. Então,
eu comunico se eu vou conseguir chegar na escola de manhã em tempo, tá bom? Aí eu falo para vocês, que eu acho que de sexta-feira vocês têm poucas aulas, tem como de manhã ir lá. E tá até porque tem que falar com os pais de vocês também. Então, se eu conseguir chegar na escola amanhã, é lá para as 11 horas da manhã. Então, creio que 11h30 da manhã, se vocês quiserem, 11h30 da manhã eu estou na escola para configurar isso. Então, tem que estar com problema no microfone. 11h30 da manhã, amanhã na escola, eu tenho como estar lá. Eu vou no médico e dou um pulo lá para reconfigurar o aparelho de vocês, ok? Como a Natália falou sobre o palmo, que não é um objeto, mas é realmente um recurso de medida, tem a questão também dos pés, né, da jarda. Então, as pessoas mediam também pelos pés, né? Então, ia colocando cada pé para medir. Aí dizia, tantos pés tinha um determinado terreno. E era utilizado para quê, justamente, antigamente? Para justamente as pessoas delimitar o seu espaço, né, seu terreno. Então, assim, ó, o terreno de tal pessoa tinha tantos pés. Então, a pessoa mediu ali com os pés até chegar. E aí, depois foi aperfeiçoando. Isso é tecnologia. É para isso que serve a tecnologia. Para facilitar a nossa vida. Então, com a tecnologia, porque as pessoas associam muito tecnologia a computador, internet, celular, tablet, fone de ouvido, televisão. Mas a tecnologia é tudo que nós utilizamos para melhorar o nosso trabalho. Então, antigamente, existia-se o palmo, os pés. Depois a pessoa foi aperfeiçoando e começou a colocar, medir com corda. E aí depois foi aperfeiçoando e medindo com outros objetos que podiam estar medindo. E aí foi aperfeiçoando, e aí inventaram a régua, e depois inventaram a fita. E aí tem as medidas. Hoje já consegue existir um aparelho que consegue medir a distância. Então, coloca aquele aparelho e ela faz uma leitura da distância e consegue medir. É a tecnologia, né? Então, tecnologia não é só... Agora, existem tecnologias antigas, existem as novas, que hoje, as novas tecnologias são justamente essas que nós utilizamos agora para dar aula. Certo, Maria Luísa? Nesse caso, vê se amanhã consegue ir lá 11h30 da manhã. É que assim, para resolver isso, senão você vai ter que ver alguém em sua casa que entenda para poder, porque eu acho que pode ser feito. Para quem está comandando o microfone, provavelmente foi assim que abriu o aplicativo, ao invés de botar permitir, colocou negar. Então, o que é que pode fazer? Tentar desinstalar a plataforma da Vi e instalar novamente. E aí, quando colocar o login, o usuário e a senha, vai lá, ele vai dizer assim, entrar na aula da ao vivo, ele vai pedir se tem permissão, você permite. Quem não puder encontrar comigo, vai ter que realmente ver se consegue fazer isso. Então, vamos lá. Quem falou régua, muito bem. Esquadros. Professor, esquadro não foi falado. Vou mostrar para vocês o que é um esquadro já já. Geralmente, os alunos do ensino Fundamental 2, ensino médio, utilizam. E os estudantes de engenharia, estudantes de engenharia civil, né, que são utilizados, isso é engenharia em geral, na realidade. As engenharias, nas primeiras disciplinas, utilizam esquadros, régua, e tem régua diferente, um pouco diferente também. Né? Estudantes de cursos de construção, de edificações, também utilizam esquadros. Tem a trena, como o Rai falou, né? A trena é muito utilizada também na construção. O metro articulado também, tanto na construção, quanto mais utilizado por carpinteiros, né? Eles utilizam metro articulado. Esse metro articulado, vou mostrar para vocês como é. Talvez, se vocês pela foto possam não conseguir entender direito, mas ele é um objeto que ele consegue dobrar, né? Eles têm as partes deles são divididas de forma que ele consegue dobrar. A trena, ela segue e guarda, ela se enrola toda. Já o metro articulado, ele dobra. Então, aqui, ó. O transferidor, que também é utilizado, principalmente para quem estuda engenharia, como eu falei, cursos de edificação, usa o transferidor. Existe transferidor aí, se chama transferidor de meia luz, existe o de completo, que ele é todo redondo. O esquadro, tá vendo? O esquadro tem um esquadro menor e outro maior. A trena. O metro articulado que eu falei, tá vendo? Ele dobra todinho. Esse aqui, ó, que acaba de aparecer agora, é o metro articulado. E a régua, que todo mundo é o que mais os estudantes de Fundamental 1 utilizam. Então, vamos lá. Como converter a unidade de medidas? Ou seja, como é que eu posso saber que 1 quilômetro
tem tantos metros, que tantos metros tem tantos centímetros. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Para converter uma unidade maior, ou seja, 1 quilômetro em metros, em outra menor, que nesse caso o metro é menor que o quilômetro, nós multiplicamos por 10, 100 ou 1000, depende de qual unidade de medida estamos falando. Então, assim, lembra que nossa base é 100, que é o metro? Então, o metro é 100, ok? Então, para converter o maior em outro menor, então, 1 quilômetro em metro, nós vamos multiplicar por 1000. E para converter um menor, nesse caso, o metro por quilômetro, nós vamos dividir por 1000. Professora, mas por que 1000? Porque um metro são 100 centímetros, ok? Um metro são 100. Então, 1 metro é 100. Mas 1 quilômetro são 1000 metros. Né? Então, 1 quilômetro é 10 vezes mais do que o 100. Ok? Então, assim, ó, para eu saber, eu multipliquei. Para eu saber que 1 quilômetro são 1000 metros, a gente multiplicou 10 por 100. Então, o 10, que multiplicamos por 10, vezes o 100, que é 1 metro. Para eu saber que 1 metro são 100 centímetros, eu dividi, né, o 100 pelo centímetro de 10. Então, assim, para saber qual é o menor, preste bem atenção. Para eu saber a unidade, lembra que eu falei que a base era 100, que é o metro? Então, para eu saber, na base do metro, quem é menor que o metro, eu divido. Se eu quero saber quem é maior do que o metro, eu multiplico. Ou seja, se eu tenho 1 milímetro e eu quero saber quantos metros, eu vou dividir. Se eu tenho 1 metro e quero saber quantos milímetros, eu vou multiplicar. Lembre sempre disso. Quilômetro é maior que metro? É. E eu quero saber, então, quantos metros tem 1 quilômetro. Eu vou multiplicar. Centímetro é maior que metro? Não. Então, para eu saber quantos metros tem 1 centímetro, eu vou dividir. Então, grave bem. Se eu quero saber qual é o menor, eu divido. Eu pego o menor e divido. Se eu quero saber quem é o maior, eu multiplico. Ok? Então, eu tenho 1 quilômetro. Gravem bem isso, porque às vezes a pessoa se perde justamente por conta dessa base. Eu tenho 1 quilômetro. Eu quero saber quantos metros tem. Eu vou fazer o quê? Bora? Acordem. Medir? Eu tenho 1 quilômetro. Eu quero saber quantos metros. Eu faço o quê? Tem que ter medo e vergonha de falar não, gente. 10. Multiplica. 10. Eu vou multiplicar. Multiplica. Isso. Se eu tenho um maior e quero saber o menor, eu multiplico. Se eu tenho uma unidade menor e quero saber qual é a maior, eu divido. Então, ó, gravem essa tela. Se quiserem aí, ó, printa essa tela aí para poder estudar ela. Se não, pega o vídeo depois e anota isso aí, porque nós vamos utilizar situações problemas de conversão. Não entendi. Ele tira o fim. Não entendi. Não entendi. Pode falar que eu não consigo entender, não. Pode falar, Raíssa. Pode falar aqui. Ou no chat ou liga o microfone. É para escrever no caderno? Que tá Não na precisa tela? fazer isso. Não, agora não. Não precisa fazer isso agora. Mas vocês podem printar a tela. Quem não sabe ainda printar a tela com tablet, vocês apertam o botão de desligar. Ele vai dar as opções de capturar. O problema é que eu não sei nem se o tablet de vocês faz isso. Eu não sei se deixaram permissão para capturar a tela. Eu acho que não, viu? Depois eu vejo isso. Dá para capturar. Dá para capturar a tela, só que não tem galeria para ver. Ah, não tem como depois pegar a imagem, né? Tem problema não. Eu vou pegar esta telinha aí, que eu tô dessa aí, eu vou deixar lá em material da aula, ok? Então depois vocês vão lá em materiais de aula, vai ter lá, ó, como converter unidades. E aí eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou deixar esse material aí. Aí esse material vocês pegam e aí vocês podem depois escrever, porque nós vamos ter atividades que vai precisar fazer conversão de medida, então vocês precisam saber. Pode falar, Caio.
Ou pra onde é que você vai colocar? Vai colocar no grupo a foto? Não vou colocar em grupo mais nada. No grupo, a única coisa que eu vou fazer é falar com vocês da aula, algum recado, alguma coisa. Eu vou colocar na plataforma da Vi, lá em vocês vão lá em disciplina de matemática, clique em disciplina, clique em matéria, depois de clicar, não é em aula ao vivo. Lembra que eu falei no vídeo? Aula ao vivo é somente para esse momento que a gente tem aqui agora. Nós vamos lá em matemática, você clica em matemática, aperta lá, vai ter materiais de aula, e vai ter lá, ó, tela de conversão. Vou botar esse nome assim, vou botar converter unidade de medida. Vou botar em relação a isso, ó, medidas, imagem da medida, e vocês vão pegar, e vocês abrem, e aí podem copiar no caderno. Mas de qualquer maneira, eu vou ter que copiar, viu, Anderson? Porque quando se escreve, se aprende melhor. Então, vamos ver na prática aqui? Vamos lá? Unidade de medidas. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, se eu preciso saber quantos metros tem, eu vou multiplicar por 1.000. Se eu preciso saber quantos quilômetros tem quantos metros tem o quilômetro, eu multiplico. Se eu quero saber quantos quilômetros tem o metro, eu divido ambos por 1.000. Professora, e como descobrir esse 1.000? Como eu falei, se um metro tem 100, então multiplicando por mais 10, deu justamente o 1.000. E a gente sabe agora que a média, a base é essa. Não precisa mais fazer esse cálculo. A gente já sabe que a base é essa. Eu já sei que 1 quilômetro são 1.000 metros. Eu já sei que 1 metro tem 100 centímetros. Eu já sei que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, eu não preciso mais fazer esse cálculo. Eu vou fazer o cálculo agora de quê? De converter um pelo outro. Então, se eu quero saber, ó, se eu tenho 5 quilômetros, eu quero saber quantos metros tem, eu vou multiplicar o 5 por 1.000. Se eu tenho 4.500 metros, 4.500 metros, e eu quero saber quantos quilômetros tem, eu vou dividir por 1.000. Se eu tenho 250 centímetros, eu quero saber quantos metros tem, eu vou dividir por 100. Se eu tenho 2,5 metros e eu quero saber quantos centímetros tem, eu vou multiplicar por 100. Ok? Então, se eu tenho 20 centímetros e eu quero saber quantos milímetros tem, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho 230 milímetros e eu quero saber quantos centímetros tem, eu vou dividir por 10. Entende? Que a gente não precisa mais fazer esse cálculo para saber quanto é cada um. Só é lembrar que 1 quilômetro são 1.000. Então, se eu quero saber a conversão de quilômetro para metro, eu multiplico. Se eu quero saber de metro para quilômetro, eu divido. Se eu sei que 100 centímetros é 1 metro, então, se eu quero saber de metro para centímetros, eu multiplico por 100. Se eu quero saber de centímetros para metro, eu divido por 100. E se eu sei que 1 centímetro são 10 milímetros, então eu vou multiplicar por 10. Ou se eu quero saber do milímetro por centímetro, eu vou dividir por 10. Outra tela aqui que vocês precisam também gravar, ok? Então, como converter as unidades de medidas? Quilômetros para metros. Aqui, ó, olha o exemplo aqui. Eu tenho 2,6 quilômetros. E eu quero saber quantos metros tem. Eu vou pegar 2,6 e multiplicar por 1.000. Dá 2.600 metros. Tá vendo? Porque eu multipliquei. Eu tenho metros para transformar em quilômetros. Então, eu tenho 2.600 metros e eu quero transformar isso e saber quantos quilômetros tem. Então, eu vou pegar o 2.600 e dividir essa barra, também indica divisão, além daquele traço com ponto em cima e outro embaixo. Eu vou dividir por 1.000. Professora, não aprendi ainda, não se preocupem. Nós estamos iniciando esse assunto hoje e vamos decorrer com esse assunto no restante todinho de setembro e início de outubro ainda. E vamos juntar ele com outro assunto de fração, com divisão. Por isso que eu falei, as 4 operações são fundamentais para aprender qualquer outro assunto. Quem não conseguiu aprender divisão ainda, aproveita o tempo livre em casa, pega as videoaulas de divisão e vai fazendo o curso de divisão até aprender. Quem não aprendeu multiplicação ainda, estuda tabuada e vai aprender multiplicação. Quem não aprendeu adição com reserva e subtração com reserva, vai precisar rever os assuntos até aprender. Porque se não consegue aprender as 4 operações, vai ficar complicado de aprender as demais. As 4 operações, adição, subtração, divisão e multiplicação, são fundamentais para aprender qualquer outro assunto
de matemática. Então, olá, use a máscara, porque a gente sabe ainda que ainda nós estamos ainda com o vírus circulando por aí, ok? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos ver que horas eu tenho aqui ainda. Vamos ver que horas eu tenho. São 9h40 já. Nós encerramos o primeiro horário. Vamos dar um tempinho agora. Ó, página, vou colocar aqui no chat, ó. Páginas 112 para fazer agora no intervalo, hein? 10 horas da manhã. 10 da manhã. Eu venho para a gente corrigir a página 112, ok? Então, ó, página 112. Ô, Pró. Oi. Ô, Pró. Fala. É porque